Olá pessoal, quero falar com vocês aqui, principalmente para empresários e trabalhadores, acerca do acidente de trajeto, tá? Aquele acidente que o funcionário sofre quando ele está indo da sua casa para o ambiente de trabalho ou na volta do trabalho para a sua residência, tá? No final do ano passado, com certeza vocês já ouviram falar do contrato verde e amarelo, né? Tem gente que acha que eu defendo o governo, não defendo não, o que eu quero sempre aqui é criar uma consciência social, tá? E com relação a esse contrato verde e amarelo de iniciativa do presidente da República, foi uma verdadeira criação maquiavélica para desconstruir os direitos trabalhistas, tá? A ideia aparentemente era boa, que era incluir algumas pessoas no mercado de trabalho, porém era um verdadeiro cavalo de Troia, né? Porque nessa medida provisória, conhecido como contrato verde e amarelo, trazia uma série de maldades, se assim podemos dizer. E uma delas é que acabava com a equiparação do acidente de trajeto com o acidente de trabalho. Por quê? O acidente de trajeto, ele em tudo é equiparado ao acidente de trabalho, com exceção da responsabilidade da empresa com relação aos danos materiais e morais causados por esse acidente. Ou seja, hoje um trabalhador que sofre um acidente indo ou voltando da sua casa, ele tem a garantia de ter aberto um CAT, uma comunicação de acidente de trabalho, tem direito a receber o fundo de garantia no período que ele ficar afastado na sua recuperação, não é? Se ele ficar em 10 meses, um ano, se recuperando, ele vai ter o seu fundo de garantia depositado na sua conta vinculada do FGTS. Ainda mais, quando ele volta da alta previdenciária, se for assim necessário para ele restabelecer a sua saúde, ele tem ainda um ano de estabilidade, os 12 meses de estabilidade, assim como um acidente do trabalho comum. A medida provisória verde e amarela, ela pretendia excluir essa responsabilidade. Ou seja, se o acidente ocorresse no trajeto da casa para o trabalho ou do trabalho para casa, não tinha garantia nenhuma. A pessoa poderia até ficar afastada pelo INSS para recuperar a sua saúde, só que tão logo ela voltasse a trabalhar, ela já poderia ser demitida, tá? Mas ainda bem que essa medida provisória caiu. Ela inicialmente foi proferida no final do ano passado. Toda medida provisória ela já passa a ter uma validade assim que editada, não é? E com isso muitas empresas cometeram o abuso, né, obedecendo a medida provisória de não emitir CAT, de não respeitar a estabilidade de um ano após a alta previdenciária, e acabou que essa medida provisória ainda bem foi revogada. Ela tinha sido aprovada pela Câmara dos Deputados, porém ela ia agora para ser analisada pelo Senado. E o presidente decidiu aí por revogar essa medida provisória através de uma outra medida provisória. Me parece que vai surgir uma outra medida provisória tentando mexer em direito trabalhista. Tá? Nós temos que ficar de olho, porque eu digo que essa MP é uma MP da maldade. Por quê? Ela não cria nada novo, tá? Ela tem uma fantasia de que é verde e amarelo, que vai gerar emprego, porém ela trata de assuntos que já eram atendidos por outras legislações, e por trazer ainda algumas questões que eu digo que são verdadeiras maldades da lei, ou seja, querer tirar o direito da equiparação do acidente do trabalho com o acidente de percurso. Trazia também uma redução do adicional de periculosidade de 30%, que é hoje pela CLT, para 5%. Então são várias situações, tem mais outros detalhes. Mas ainda bem que ela está revogada, né? Ela foi cancelada, e o trabalhador ele voltou a ter normalmente o seu direito a ter o acidente de percurso equiparado ao acidente de trabalho. Então,
no dia 20 de abril foi essa revogação. Então, todo empresário que tem um trabalhador que sofreu acidente, ele deve sim abrir o seu CAT. No período que o trabalhador está se recuperando, está afastado pelo INSS, deve ser depositado o seu FGTS, tá? E quando esse trabalhador voltar a trabalhar, se estiver de alta, ele vai ter a estabilidade de 1 ano de contrato de trabalho. Essa estabilidade, ela tem que ser respeitada, tá bom? Temos que ficar de olho, viu, pessoal? Porque a medida provisória, ela é uma forma do presidente legislar, tá? A gente conhece isso, acho que todo mundo sabe muito bem, que o executivo, ele deve o quê? Ele deve cumprir a lei, ele deve executar a lei, administrar todo o órgão público, não é? Executar aquilo que a lei determina, que a Constituição determina. O legislativo deve criar as leis e o judiciário deve apreciar as leis e julgar as leis e os casos concretos. Então, essa medida provisória, que é um instrumento que o presidente tem para legislar, ele entra em vigor, porém ele tem que passar por apreciação do Congresso Nacional. Quando eu falo Congresso, envolve a Câmara dos Deputados e o Senado. E deve ser utilizado para casos extremos, tá? Como foi agora na questão da pandemia, para regularizar os contratos, suspensão de contrato de trabalho, não é? Redução de salário, eu acho que é viável. Porém, o presidente ficar legislando por questão trabalhista não é o caminho correto, tá? Toda lei, ela deve, eu entendo que ela deve ser discutida na Câmara dos Deputados ou no Senado e ser assim julgada, passando por todo o trâmite, tá? Mas com relação aí ao acidente de percurso, ele volta a ser equiparado em todos os seus termos, como era antes, ao acidente de trabalho. Só não dá para responsabilizar, não é, o empregador, o patrão, pelo acidente, né? Ele não tem por que indenizar um acidente de carro, um acidente de atropelamento, por exemplo, que acontece, porque ele não está no poder de gestão dele, tá bom? Tudo de bom para vocês.